Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese, e nós vamos retomar o nosso estudo, iniciando o capítulo 12, a Gênese mosaica, os 6 dias, o paraíso perdido. E esse primeiro capítulo, o primeiro item desse capítulo 12, ele é uma reprodução da Gênese mosaica, as palavras informadas por Moisés acerca da criação. Então ele começa dizendo que no começo, Kardec reproduz no capítulo 1, dizendo a escrita de Moisés na Gênese mosaica. Então ele começa dizendo que no começo Deus criou o céu e a terra. A terra era uniforme, inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, Deus disse que a luz seja feita, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã fez o primeiro dia. Deus disse também que o firmamento seja feito no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam sob o firmamento. E isso assim se fez. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, e da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que apareça o elemento árido, e isso assim se fez. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou mar a todas as águas reunidas, e viu que isso estava bom. Deus disse ainda que a terra produz a erva verde, que traz a semente, e árvores frutíferas que trazem os frutos, cada um segundo sua espécie e que contenham em si mesma as suas sementes para se reproduzirem na terra. E isso assim se fez. A terra, então, passou a produzir erva verde que trazia sua semente, conforme sua espécie, e árvores frutíferas que continham em si mesmas as suas sementes, cada uma segundo sua espécie. E Deus viu que isto era bom, e da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Em seguida, Kardec vai reproduzir aqui também, ele traz a criação dos corpos de luz que sejam feitos no firmamento do céu. Isso foi a partir do 4º dia. Então, vejam bem, amigos ouvintes e internautas, que Deus cria a água, o céu, a terra e o mar nos 3 primeiros dias, e no 4º dia Deus vai criar o sol. Ele fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia e o outro menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. E essa questão, amigo ouvinte, ela é até curiosa, porque nós contamos o dia e a noite de acordo com o pôr e o nascer do sol. Então, como é que a gente pode considerar um dia se ainda não existia o sol? Então, é uma questão que nos remete a entender que esses dias, na verdade, que o que Moisés trata aqui como dias, na verdade, eram períodos em que a Terra foi passando por transformação, o planeta foi se transformando, e a partir daí é que nós podemos entender dessa concepção, porque sem o Sol, realmente nós não conseguimos entender como foi feita essa contagem de dia. Então, o que a gente entende por uma contagem em 7 dias, na verdade não foi um dia como a gente tem hoje no nosso planeta.
as 24 horas, mas foram períodos que nós não temos como mensurar quanto tempo efetivamente durou. E esse um dia, ele é um meio simbólico de nós termos uma ideia de etapas e de ciclos, mas não necessariamente que eles foram construídos em um dia. E ele continua dizendo que no quinto dia, Deus começou a criar, através das águas, os animais vivos, que as águas produzam animais vivos, que nadem nas águas, e pássaros que voem sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Então Deus criou os peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziam, cada um segundo sua espécie. E criou também todos os pássaros. E isso foi no quinto dia. Crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã fez o quinto dia. Continua a reprodução aqui do texto da Gênese mosaica. Deus disse ainda que a terra produz animais vivos, que cada um segundo a sua espécie, os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens da terra, segundo suas diferentes espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra segundo suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo sua espécie. E Deus viu que isso estava bom. Em seguida disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais a toda a terra e a todos os répteis que se movem na terra. Deus então criou o homem à sua imagem e criou a imagem de Deus e o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Então, no sexto dia, isso aconteceu no sexto dia. E finalizando, continua aqui no capítulo 2, agora já da Gênese mosaica, Kardec reproduz: o céu e a terra foram, pois, assim, acabados com todos os seus ornamentos. Deus terminou toda a obra que havia feito no sétimo dia e repousou nesse sétimo dia, após haver acabado todas as suas obras. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara neste dia de produzir todas as obras que criara. Tal é a origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados no dia em que o Senhor Deus fez um e outro, e que criou todas as plantas dos campos antes que elas houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem germinado, porque o Senhor Deus não havia ainda feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrá-la, mas da terra se elevava uma fonte que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e espalhou sobre o seu rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivo e animado. E aí Kardec, agora depois dessa reprodução do capítulo 1 e 2 da Gênese mosaica, ele vem tecendo os seus comentários sobre esse texto. Então Kardec ele vai dizer que após as explicações contidas nos capítulos precedentes, diz Kardec, sobre a origem e a constituição do universo, segundo os dados fornecidos pela ciência para a parte material e pelo espiritismo para a parte espiritual, seria útil estabelecer um paralelo de tudo isso com o próprio texto da Gênese de Moisés. Então Kardec vai dizer que é importante que a gente trace uma comparação quando se trata da criação do universo em a informação da Gênese mosaica, que foi a base de todos os estudos que nós tivemos, as informações que Moisés traz na sua Gênese mosaica, o que a ciência conseguiu apurar no tocante à obra da criação e a própria informação do mundo espiritual dos espíritos. Então ele diz que é útil que se estabeleça um paralelo de tudo isso com o próprio texto da Gênese de Moisés. É aquele controle universal
que Kardec sempre fazia, né? Você tem que pegar as informações e confrontá-las, fazer esse controle universal. Confrontar não quer dizer criar atrito, muito pelo contrário. É você pegar as informações que você tem sobre determinado assunto e você buscar outras informações que venham a corroborar ou a complementar ou a aprofundar o que aquela primeira ideia nos traz. Então é isso que Kardec sugere. É útil que a gente faça esse paralelo, que a gente trace esse paralelo entre a Gênese mosaica, o que a ciência diz e o que o Espiritismo fala. E ele vai dizer que algumas explicações suplementares serão suficientes para fazer compreender os trechos que necessitam de esclarecimentos especiais. Então, como nós até falamos, como pode-se contar 1 dia, 2 dias, 3 dias, se o Sol e a Lua só foram criados no 4º dia? Então você precisa de informações, de explicações fora desse contexto para você poder entender. Mas, amigos ouvintes, você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, comigo, André Afonso Monteiro, estudo da obra Gênese. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 12, a Gênese mosaica, os 6 dias e o paraíso perdido. Então, Kardec aqui, já no item 3, ele vai dizer que entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica, há uma notável concordância sobre alguns pontos. Então, Kardec vai dizer que existe uma correlação, uma concordância entre as informações prestadas através da Gênese mosaica e o que a doutrina científica já descobriu acerca desse tema. Continua Kardec dizendo que, mas, entretanto, seria um erro acreditar que bastaria substituir os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para encontrar uma analogia completa. Um erro não menor seria acreditar que, salvo o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham passo a passo e não são senão a paráfrase uma da outra. Continua ele dizendo que, observemos inicialmente, como já foi dito no capítulo 7, no item 14, que o número de 6 períodos geológicos é arbitrário, uma vez que existem mais de 25 formações bem caracterizadas. Este número indeterminado, apenas as grandes fases gerais, a princípio ele foi adotado só para reproduzir o mais possível o texto bíblico em uma época, aliás, não muito distante, em que se acreditava que se deveria controlar a ciência pela Bíblia. Essa é a razão porque os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, com o objetivo de facilitar a sua aceitação, se esforçaram em colocar de acordo com o texto sagrado. Quando a ciência se apoiou no método experimental, sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é a Bíblia que se controla pela ciência. Por outro lado, a geologia, tomando como ponto de partida apenas a formação dos terrenos graníticos, não abrange no número dos seus períodos o estado primitivo da Terra. E aí Kardec ele lança umas notas aqui interessantes, dizendo que, corroborando o raciocínio do codificador, acrescentamos que a escala do tempo geológico utilizada nos dias de hoje, estabelece apenas 4 grandes eras. Para maiores detalhes, vejamos no capítulo 7, item 14, a nota do rodapé. Então, assim, se entendia como se cada dia desse fosse, na verdade, representasse uma era, as 4 grandes eras. No capítulo 7, Kardec ele vai estabelecer essa questão. Então, ele continua ainda, né? Atualmente, a era pré-cambriana abrange o período de formação da Terra anterior à formação da camada de granito. E, mais uma vez, ele se remete ao capítulo 7, no item 14, a nota de rodapé. Então, Kardec continua dizendo que não se ocupa mais com o Sol e a Lua e as estrelas, nem com o conjunto do universo, assuntos que pertencem à astronomia. Para entrar no quadro da Gênese, convém, pois, acrescentar que um primeiro período abrangendo todos esses fenômenos e a qual se poderia chamar período astronômico.
Então, e ele diz, né, além disso, o período diluviano não é considerado por todos os geólogos como sendo um período distinto, mas como um fato transitório passageiro que não alterou sensivelmente o clima do planeta, nem marcou uma nova fase nas espécies vegetais e animais, uma vez que, com poucas exceções, as mesmas espécies são encontradas antes e após o dilúvio. Podemos assim, sem menosprezar a verdade, não levar em conta esse período. Na verdade, o período diluviano é considerado não aquela transformação total, como se todo o globo tivesse submergido através daquela grande tempestade, mas sim uma pequena parte do continente acabou sofrendo, acabou submergindo, mas não todo ele, parte dele apenas, porque logo depois há sinais de vidas existentes em outras partes do planeta. Então, isso não é considerado, esse período diluviano, não é considerado como uma grande era, e sim uma pequena transformação, um pequeno cataclisma que o nosso planeta passou, mas que não envolveu diretamente toda a organização do nosso sistema planetário, mas uma pequena parte dele. Então, por isso, não se considera ele como uma era, como uma etapa que pudesse ser caracterizada como desses grandes momentos dessa fase da Gênese. E ele continua, né? Um quadro comparativo apresentado a seguir, que resume os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite abranger o conjunto e analisar as relações e as diferenças existentes entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Continua Kardec. Um primeiro fato que ressalta desse quadro comparativo é que a obra de cada um desses 6 dias não corresponde de uma maneira rigorosa, como muitos supõem, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável é a sucessão dos seres orgânicos, e que é quase a mesma e a do aparecimento do homem em último lugar. Ora, isto é um fator importante. Então, Kardec aqui vai colocar que o que a própria ciência vai chegar à conclusão, que há uma concordância do aparecimento, do surgimento dos seres orgânicos, e nós vamos ver que em determinado momento começa a existir vida na Gênese mosaica. Ele traz essa informação que começa a existir a vida orgânica e biológica nas águas, e logo depois os peixes, os pássaros, mas que isso começaria nas águas, e isso é uma concordância que a própria ciência também já chegou, que a vida, a origem da vida, ela tem a sua causa, né? a origem em si. Os cientistas têm chegado a essa conclusão, as pesquisas, que a origem da vida começou na água. Os primeiros seres com vida, eles vieram do fundo do oceano, do mar. Então isso é um ponto que é concordável entre o que a Gênese está colocando e com o que a ciência também já chegou à conclusão. O que Kardec propõe é que esses 6 ciclos, essas 6 etapas, essas 6 eras, não estão propriamente relacionadas com o que a ciência já tem nos apontado como fatos que realmente aconteceram nessa ordem. Então, para a gente ter uma ideia, há 6 períodos estabelecidos na Gênese mosaica. Não necessariamente na nossa era da nossa transformação também aconteceram em 6 etapas, em 6 períodos, a formação e a criação do nosso planeta. Mas alguns pontos ali, eles batem. Não quer dizer também que não tenha acontecido, a gente não pode confirmar, mas o que a ciência traz hoje é que foram 4 eras. Mas, conforme Kardec coloca aqui, mas isso não quer dizer que as informações prestadas ali por Moisés na Gênese mosaica estejam equivocadas, porque apesar de essa diferença de 6 para 4, essa evolução e a criação da vida, se há uma concordância entre a posição da ciência com o que está retratado na Gênese mosaica.
E continua Kardec aqui falando das coincidências entre a Gênese mosaica e também entre a ciência. Também a coincidência, não com a ordem numérica dos períodos, mas com o fato na passagem que é dito que no terceiro dia as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e que apareceu o elemento árido. Então, continua Kardec, né? É a expressão de que ocorreu no período terciário, quando os levantamentos da crosta sólida descobriram os continentes e expulsaram as águas que formaram os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia de Moisés. E aí é uma nota aqui dizendo que no estado primitivo as temperaturas na Terra em formação atingiam centenas ou milhares de graus. Assim sendo, entenda-se aqui a água, ou seja, a substância H2O, caso já existisse nesses tempos primitivos no estado de vapor superaquecido, uma vez que a água no estado líquido só pode correr em temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius, em condições normais de pressão. Então, Kardec ele traz um período aqui proposto pela ciência, no período 1, e faz uma comparação com o quadro da Gênese. Então, ele diz período astronômico. Primeiro período astronômico, concentração da matéria cósmica universal num ponto do espaço, em uma nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos de estrela, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. E na Gênese, esse seria o primeiro dia, o céu, a terra e a luz. Segundo período primário, endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera, e pela Gênese é o firmamento, a separação das águas que estão sob o firmamento das que estão acima. Terceiro período de transição, as águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimento formado pelas águas, calor úmido, o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados das mais rudimentadas constituições. E ao terceiro dia, as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem. Aparece o elemento árido, a terra e os mares e as plantas. No quarto período secundário, para a ciência, que é o quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas, e para a ciência, a superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada. E aí ele vai até o quinto período, que é o terciário, grandes levantamentos da crosta sólida, formação dos continentes, recuo das águas, que aqui seria o quinto dia, os peixes e os pássaros na Gênese mosaica. No sexto período, quaternário ou pós-diluviano, dilúvio universal, terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais, o homem. E ao sexto dia, os animais terrestres, o homem. Então, Kardec traz essa comparação aqui, e nós vamos trazer também, a partir dos próximos programas, uma pesquisa mais aprofundada sobre... Porque essa pesquisa que Kardec faz aqui, ele fez em 1867, que é quando é lançada a Gênese. 1867. Então você vê que o Kardec faz esses apontamentos com o que a ciência tinha ali até então. E a gente vai ver o que mudou, o que a ciência descobriu depois disso. O Big Bang, Kardec não menciona aqui como se deu. Eles não tinham até então essa descoberta da ciência. Então nós vamos trazer uma questão mais científica e para ver se essas ideias corroboram ainda com o pensamento, com a ideia de Kardec na época e também com a ideia da própria Gênese mosaica. Então, amigos ouvintes, que a gente possa ter uma semana aí de muita paz, de muita tranquilidade e até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Nós continuamos a estudar esta obra, que contém a teologia espírita. Estamos praticamente encerrando o capítulo 8º da primeira parte, um capítulo em que o nosso querido codificador Allan Kardec trata dos anjos. E nós estamos encerrando o conteúdo subtitulado Os Anjos segundo o Espiritismo, já nos 2 itens finais. Nós temos hoje a companhia muito generosa, amiga do nosso querido irmão Marcos Demário, muito conhecido não só no movimento espírita aqui, mas também em outros estados e, claro, seu conhecido também aqui pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, onde ele tem estado sempre conosco e com você, ouvinte, em vários programas. Marcos, obrigada por você estar aqui conosco. Muito obrigada. Nádia, eu que agradeço pelo seu convite de estar aqui no Luz na Penumbra. Isso. Nós estamos encerrando, você sabe, aqui o item, os anjos segundo o Espiritismo, porque já estudamos os anjos segundo a teologia católica, a origem da crença nos anjos e tal. Então, nós estamos aqui vendo agora os 2 últimos itens. Nós vamos reler, porque já estudamos o item 14, mas como ele está muito ligado ao item 15, sim, com o qual se encerra esta parte, nós vamos reler o item 14 também e, na seguida, o item 15, e você vai ficar à vontade para comentar ambos os itens, como você achar mais conveniente. Então, diz o nosso querido codificador no item 14, capítulo 8º, primeira parte. A humanidade não se limita à Terra. Habita inúmeros mundos que no espaço circulam, já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem. Tendo-a criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criá-las. Muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo seu fim antes mesmo que houvéramos saído das mãos do Criador. De toda a eternidade, tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas como a sua existência humana se passou num infinito passado, eis que os supomos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. E, desse modo, completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Pois é, Marcos. E aí? Pois é, Kardec, como sempre, com o seu raciocínio exemplar. Límpido, cristalino. Sem dúvida. E ele nos lembra aqui que muitas vezes nós tomamos
a Terra como centro do universo. Isso é histórico aqui na humanidade. Mas ele lembra que Deus nunca parou de criar, incessantemente criando esse universo que é basicamente infinito, tanto que a nossa ciência continua a descobrir novas coisas no universo e a sua expansão. Então, a Terra e a humanidade terrena não são únicas aqui no universo. Então, como ele sempre criou, e isso se perde no tempo que nós não podemos sequer imaginar, nós temos anjos, ou seja, espíritos criados simples e ignorantes, que fizeram a sua caminhada evolutiva e chegaram ao estado mais perfeito que é possível. Nós temos anjos desde todas as épocas, desde todos os tempos. Ô Marcos, só para nós situarmos nossos ouvintes, que eventualmente não estejam seguindo sempre ou lendo sempre o Livro dos Espíritos, a simplicidade e a ignorância é o ponto de partida na criação de Deus para todos os seus filhos. Exatamente. E só para nós deixarmos isso bem claro, que isso é da justiça de Deus. Exato. Criados de forma igual, com as mesmas condições, com os mesmos atributos. Todos nós, sem nenhum tipo de exceção. Isso. Se houvesse uma exceção qualquer, Deus não seria justo. É aquela história assim, se nós pegarmos a teologia católica, na teologia católica o anjo é um ser criado à parte, e que nós, seres humanos, não teríamos a condição de chegar à angelitude. E aí seria o caso de você questionar Deus e dizer assim: Senhor, por que o Senhor criou aquele já anjo e eu, como ser humano, tendo que passar por todas as tribulações e não destinado a ser anjo? Isso é injusto, mas com o Espiritismo nós entendemos que não é assim. Todos somos criados com todo o potencial, destinados à perfeição e à felicidade, e que vamos fazer então a nossa caminhada evolutiva através da lei da reencarnação, e assim nós vamos chegar também a ser um anjo. Aliás, ao falar no anjo, nós temos aqui que entender que a doutrina dos anjos, como está colocado lá no Livro dos Espíritos, é uma das mais sublimes que nós temos na criação divina. De você saber que tem um ser que chegou à perfeição e que tem por missão lhe ajudar, lhe auxiliar, lhe acompanhar, e há dezenas e às vezes até milhares, porque ele é um espírito superior, e daí então a misericórdia divina. Estamos falando do anjo da guarda. Exatamente. Que é uma doutrina maravilhosa, não ter um anjo da guarda. E que eu, você, todos nós... Você que está nos ouvindo neste instante, todos nós. Todos nós. Chegaremos lá também. Chegaremos. E é bom nós dizermos que Deus, como Ele trata a todos os filhos de forma igualitária, Ele também destina um anjo da guarda mesmo para os filhos transviados da luz. Sim. Não é isso? Exatamente. Por mais que isso seja um pouco complicado para entendermos. Porque as pessoas, quando vêm, por exemplo, uma pessoa que está ainda no crime hediondo, está muito primitivo, embrutecido, as pessoas às vezes até questionam isso. Não, tudo bem que Deus designa um anjo da guarda para todas as pessoas, mas não para uma pessoa como essa. Não, sim. Porque antes dele ser isso que nós estamos vendo, ele é um espírito, é filho de Deus. E tem o mesmo destino que é chegar à perfeição. Hoje ele não compreende ainda a lei divina, mas haverá de compreender. Ele haverá sim de reparar o mal que ele andou realizando. Aliás, como os espíritos superiores, não é nada, já falam a Kardec lá no Livro dos Espíritos, tu mesmo já foste o espírito primitivo. E disseram isso a Kardec, né? A Kardec. Uma vez Kardec perguntou, fez um comentário, né, sobre a brutalidade de assassinatos e tudo, e eles disseram, né, tu mesmo já fizeste isso, né? Exato, porque todos nós já tivemos diversas existências, já passamos por um mundo primitivo, antes de estarmos aqui na Terra, como um mundo de expiações e provas, que está nesse processo para ser um mundo de regeneração, porque isso é da lei, é a lei do progresso, ou lei de evolução. Então, para nós, como Kardec muito bem coloca aqui, anjo não é um ser privilegiado.
E por ser anjo, né, ou seja, ser um espírito puro, um espírito perfeito, ele não fica inativo. Ele trabalha em comunhão com Deus, em todo o universo, dentro da obra divina. Porque não existe o descanso eterno. Quem está aí imaginando, né, que conseguisse aperfeiçoar e chegar à angelitude, aí não vai fazer mais nada, é muito pelo contrário. É porque o ócio é um defeito, né, moral, né? É um problema moral. Exatamente. Né? O ócio. Então, ainda mais seria a maior incoerência um espírito evoluído, que evoluiu pela lei do trabalho, e agora que atingiu uma situação de mais familiaridade com a lei, digamos, não é isso? Agora ele fica parado, fica no ócio, em absoluto. Isso é contra a lei e seria contra a vontade de Deus. Porque aqui está dito mesmo pelo nosso querido codificador que Deus nunca esteve inativo. Exato. O próprio Deus não para de trabalhar. Jesus disse isso, né? Meu Pai continua sempre criando. E Deus sempre teve puros espíritos, experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo. Porque tudo está absolutamente sistematizado de uma forma perfeita, como perfeito é o Deus. Gente. Então você que está aí nos ouvindo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, em 1400 AM, também pela internet, né? Basta acessar www.radioriodejaneiro.am.br. Fica bem claro a todos nós, pelo texto aqui de Kardec, falar dos anjos segundo o Espiritismo, que Deus também nunca teve necessidade de criar seres privilegiados. Ele é Deus. Ele simplesmente é o princípio de tudo, é o Criador. Então, por que o Criador perfeito haveria de ter necessidade de criar seres especiais para trabalhar com eles, em detrimento dos demais que foram criados? Isto. Nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. O programa é Luz na Penumbra e nós estudamos o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Você pode seguir o nosso programa nas várias reprises, como nosso Marcos acabou de dizer, pelos nossos vários canais de comunicação com você, querido ouvinte. Então, encerrando o capítulo 8º, podemos encerrá-lo, não é, Marcos? Sim, podemos. E vamos começar, então, evidentemente, na sequência, o capítulo 9 da primeira parte, já que nós falamos dos anjos. Agora, Kardec, o nosso querido codificador, nos apresenta as questões relativas aos demônios. E neste capítulo 9, ele nos diz da origem da crença nos demônios, dos demônios segundo a Igreja e dos demônios segundo o Espiritismo. Qual é a origem da crença nos demônios? Você quer ler? Posso, claro. Então, no item 1, Allan Kardec nos diz o seguinte: em todos os tempos, os demônios representaram um papel saliente nas diversas teogonias e, posto que consideravelmente decaídos no conceito geral, a importância que se lhes atribui, ainda hoje, dá à questão uma tal ou qual gravidade por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas. Eis porque útil se torna examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva no homem. Encontramo-la sob diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute entre a natureza e atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Essa comparação que o Kardec faz e que alguns teóricos fazem, não só no campo da religião, mas em vários, no sentido de que a humanidade atravessou historicamente períodos que se podem comparar aos períodos da vida humana, né?
Então, nós temos a infância, a adolescência, a maturidade e depois, como se diz agora, a terceira idade. A terceira idade. Mas, então, um contemporâneo de Kardec, ele nos fala também sobre isso, né? Sobre a humanidade ter vivido na infância esse mundo assim fantasioso, a que ele se refere aqui, não é isso? Que nós estudamos como sendo o período da consciência mítica, quando o homem trabalha com o poder superior, que ele às vezes vai identificando com as forças da natureza, né? Então, e nesse campo, o Auguste Comte, que é o teórico do positivismo, que é não é uma filosofia propriamente, mas é um sistema filosófico no sentido estrito, né? Não no grande sistema de Hegel. Sim. Mas ele faz essa comparação. Para os positivistas, a humanidade ainda estaria numa fase da infância, depois da adolescência, digamos assim, e só atingiria o estado positivo quando atingisse aquilo que dizem os postulados do positivismo. Não é o que está aqui dito por Kardec, mas há sempre uma tendência a nós avaliarmos a história da humanidade, a história da existência humana na Terra, até porque é muito mais fácil de nós entendermos, por isso que didaticamente isso é muito eficiente. Sem dúvida. E Kardec lembra aqui que nós sempre tivemos, em todas as épocas, a intuição, em todas as culturas, nós sempre tivemos essa intuição de um poder superior a nós. Sempre. Essa intuição nos levou também à crença nos chamados deuses, nos espíritos superiores, mas também nos levou, a nível espiritual, a criar essa crença no demônio. Quer dizer, que por mais paradoxo que possa parecer, ele é também um ser não superior, mas ele é um ser também de muito poder. Na verdade, é aquele simbolismo entre o bem e o mal. E que muitas vezes, então, nós levamos para o campo espiritual, mas nem sempre para o campo racional, que essa é a grande questão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, inclusive quando colocamos a culpa de todos os males nesse dito demônio, que daqui a pouco nós vamos saber exatamente quem funciona, ele é, né? E como isso funciona efetivamente. E aí, Nádia, entra aquela outra questão. Assim como Deus nunca teve necessidade de criar um ser privilegiado, o anjo, para o bem, por que ele teria necessidade de criar um ser voltado para o mal? Então já fica aí um questionamento. Sim, mas e isso derruba um dos seus atributos, não é isso? Porque sim. Como é que ele faria uma separação entre seus filhos, achando que uns estavam destinados ao bem, ao bem-estar, à felicidade, e outros à prática do mal? Ele próprio teria criado filhos para se guerrearem? É uma boa pergunta, não é? Sem dúvida, porque nós temos que entender que Deus é a perfeição. Ora, se ele é a perfeição, ele não pode se contradizer. Não há como isso acontecer. Então, realmente é um questionamento que nós sempre precisamos fazer e que o Espiritismo nos leva a fazer. Porque o Espiritismo é uma doutrina racional, é uma doutrina que faz pensar, refletir para encontrar a verdade. E Kardec faz o tempo todo isso. Aliás, na Revista Espírita de 1860, se não me engano, no mês de junho ou julho, né? Mas ele recebeu uma série de comunicações através de um médium, de um espírito chamado Charlet, falando lá de uma série de assuntos. É interessante. Kardec publica todas as comunicações, e depois que ele publica todas as comunicações, ele
publica os diálogos que ele teve com o Espírito, fazendo questionamentos, perguntas ao Espírito sobre aquilo que ele tinha ditado através da médium. Isso é espiritismo. Exatamente, porque é uma metodologia que ele próprio criou para provar o que o positivismo da época, vibrante na época, junto com o materialismo, postulava, né? Então, essa é uma questão de base para nós mantermos intactos os atributos de Deus. Sem dúvida. Que são sempre manifestos na sua plenitude, no seu grau máximo, insuperável por qualquer outro ser, né? Exatamente. É interessante, Nádia, eu estava lembrando aqui, o nosso querido Walt Disney, sim, quando criou os seus personagens, o Pato Donald, em diversos desenhos, né, ele usa a figura, né, do anjinho, né, o lado bom, né, e o demônio, né, do outro lado ali, falando com ele quando ele tinha que tomar assim, uma decisão. Né. Claro que isso aí é apenas simbólico, óbvio, e que retrata, se você analisar, que na verdade é uma luta consciencial. Ou seja, é a luta do Donald consigo mesmo, ouvindo a voz da sua consciência e tentando decidir o que seria melhor para ele e para os outros. Simbolicamente retratado, né? Lá no anjo que fala só pelo bem e no demônio que fala só pelo mal. Lembrando que essas duas instâncias estão juntas no psiquismo humano. Exatamente. Né? No nosso nível evolutivo, nós temos ainda uma parte que é do desequilíbrio, digamos, do afastamento da lei de amor, da lei de Deus, que é o que a psicanálise chama e a psicologia profunda chamam de lado sombra. Uhum. E temos o lado luz, sim, que é a nossa parte que, felizmente, nós já desenvolvemos e que é já a parte em que nós acreditamos em Deus, nos esforçamos para praticar o bem, não desejamos o mal a ninguém e assim subsequentemente. Exato. E lembrando, né, que Jesus magistralmente resumiu a lei divina em 2 preceitos. Quando ele falou da necessidade de amarmos uns aos outros e fazermos ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Com isso, nós vamos encontrar o nosso potencial, a nossa paz interior para construirmos dentro da lei de amor. E construindo dentro da lei de amor, raciocinando, pensando, nós vamos perceber que efetivamente nós temos essa intuição do algo superior a nós e que precisamos ir ao encontro disso. Isso. Ô Marcos, aqui no início desse item 1, está posta aqui uma situação, uma frase muito interessante, não é? Considerável, anjos ou espíritos ou demônios consideravelmente decaídos. Uhum. Existem anjos decaídos? É uma boa pergunta. Não é? Está aqui posto. Nós vamos ter que conversar sobre isso. Vamos começar aqui, porque depois isso aqui é longo, mas nós começamos agora. Tá certo. Na verdade, não. Essa é a resposta que o Espiritismo tem a essa questão. Anjo. Ora, anjo é o espírito que chegou à perfeição. Isso. Que passou por todas as fases. É o espírito que já ama completamente, isso, que trabalha com Deus. Como é que ele vai se revoltar e cair? Não há como isso acontecer. Então, para nós espíritas, não existe essa figura de anjo decaído. Isso. Assim existe. Como nós, que já alcançamos determinado, digamos, parâmetro de conceitos evangélicos, de acordo com a lei de Deus, nós não vamos regredir. Exatamente. Porque esta é uma outra questão que é basilar na doutrina espírita. Sem dúvida. Ninguém regride, né? Ninguém regride. Então, nós estamos aqui terminando essa questão, mas o programa também não regride, nós vamos continuar o estudo em nosso próximo encontro, agradecendo a você, Marcos Demário, querido irmão, eu que agradeço, pela generosa contribuição que está nos oferecendo, e a você, amigo ouvinte, que esteve conosco e que nós convidamos para continuar esse estudo
em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.